galerinha! Eu sou a Vanessa. E eu sou a Michelle. E nós estamos começando mais um Shape Teens! But first, let me take a selfie. Hoje nós estamos aqui com a minha grande amiga Michelle. Ela é esposa do Paulo, mãe da Olivia, futura pastora da Alemanha. E não sei se vocês lembram ou não, mas domingo é Dia das Mães e por isso eu convidei essa mãe que é incrível para dar uma palavrinha com vocês. E não esqueçam, gente, de comprar um presente para a mãe, hein? De dar um beijo, um abraço, falar que ama. Não esqueçam. Mas antes eu quero perguntar para você, Michelle, como você conheceu Jesus? Então, eu conheci Jesus através de uma amiga minha no colégio. Foi no terceiro ano, né, do ensino médio. Quando eu tinha 17 anos, e foi através do testemunho dela, através das atitudes dela. Ela tinha transformado a vida dela, mas ela ainda não tinha falado de Jesus para mim. Foi através da mudança do comportamento dela, ela havia mudado. Eu sempre fui uma boa aluna, uma boa filha, e ela tinha mudado o comportamento dela em sala de aula, a gente sempre foi grandes amigas, e eu vi que o comportamento dela tinha mudado para melhor, e ela estava feliz, e eu comecei a querer aquilo para mim, e eu perguntei para ela o que tinha acontecido, e foi quando ela me apresentou Jesus, de uma maneira diferente, e foi quando eu conheci Jesus, mas que eu fui ter um encontro verdadeiro com ele mesmo foi aos 19 anos, foi na faculdade. E Michelle, como era o relacionamento com a sua mãe na idade que os teens têm? Como você era como filha? Queria que você contasse um pouquinho para nós. Então, quando eu era criança, na verdade, começou um pouquinho antes. Quando eu era criança, era tudo bem, mas quando eu me tornei teen, algo mudou. Eu mudei bastante. Não sei se foram os hormônios, né? Se foi a fase, né? Vocês me entendem muito bem, né? Quando a gente, né? Eu passei por isso que vocês estão passando. É muito complicado. E pra mim foi bem difícil, né? Eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Então minha adolescência foi bem difícil pra mim. Eu senti muita falta dele na minha adolescência. Então, eu tive muitas dificuldades com a minha mãe. A gente discutia bastante. Às vezes ela mandava fazer alguma coisa. Às vezes, quando eu ia fazer, né, eu ia de mau jeito, respondendo, muito malcriada, né? Na verdade, assim, em geral, eu era assim, fora, né? Eu era muito estudiosa, muito boa aluna, sempre notas muito exemplares, mas em casa eu respondia a minha mãe, eu não ajudava ela em casa, eu brigava muito com a minha irmã, isso era algo que irritava muito a minha mãe, então eu respondia muito ela, desrespeitava ela, desonrei muito ela nessa época. E como eu me arrependo dessas coisas que eu fiz. E é bem difícil realmente essa fase, eu entendo, também já passei por isso. E tenho certeza que pode ter algum teen que tá passando por essa fase também difícil, que se sente incompreendido pela mãe, né? Que às vezes acha que talvez a mãe não ame, ou coisas de adolescentes que só quem é adolescente entende. Mas e como você percebeu que você não estava tendo atitudes legais? E como você é hoje com a sua mãe? Exatamente isso que você falou, que a gente, na verdade, não me sentia amada, né? Na época, por ela, tinha muito ciúme do relacionamento dela com a minha irmã, né? Mas, a partir do momento em que eu passei a conhecer Jesus de verdade, passei a me relacionar com Deus, eu comecei a entender melhor minha mãe, né? Comecei a entender que ela, sim, ela me amava, e comecei a me entender melhor. Comecei a entender que eu estava passando por uma fase, né? Que não é fácil, né? Passar por essa fase é difícil,
né? Eu falo com propriedade, eu já passei por isso, não foi fácil. E eu comecei a entender que a minha mãe também já tinha passado por isso. Na época dela foi diferente, né? A minha mãe, eu comecei a entender que a minha mãe tinha sido tratada de uma maneira diferente. Ela estava tentando ser diferente da maneira como a mãe dela, os pais dela trataram ela. Ela estava tentando ser diferente comigo. Mas eu apenas não estava aceitando, né? A minha mãe me dava conselhos, mas eu não aceitava os conselhos dela. E os conselhos da minha mãe eram bons, né? Sempre foram bons, porque apesar né, dos nossos pais, às vezes, tentar aconselhar a gente, Deus usa eles. Né? Mesmo muitas vezes a gente achando que eles não têm conhecimento da palavra, mas Deus usa eles. Da maneira que for, Deus usa. E é interessante pensar que mesmo em gerações diferentes, as nossas adolescências, né, os problemas são sempre parecidos, né? Sua mãe passou por isso, você passou por isso, sua filha provavelmente vai passar pela fase dela também. E a gente tem que ter sempre na mente que os nossos pais podem parecer um saco às vezes, mas eles nos amam, eles fazem pro nosso bem. Eles fazem pro nosso bem. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, cada conselho dela, eu teria deixado de sofrer muita coisa. Eu teria deixado de fazer muita besteira que eu fiz, que eu cometi, né? Muita coisa errada que eu fiz na minha adolescência, no começo ali da minha vida adulta, muita coisa errada que eu fiz. Se eu tivesse escutado ela, né, eu teria ter deixado de sofrer muita coisa e muita consequência depois. E esse problema foi assim, até que eu resolvi aceitar, né, Jesus na minha vida de verdade. Comecei a praticar as coisas que eu tinha aprendido com Jesus, as coisas que eu tinha aprendido na Bíblia. Comecei a testemunhar Jesus no meu lar, comecei a dar testemunho, né, dentro de casa, comecei a obedecer a minha mãe dentro do meu lar, comecei a ouvir os conselhos dela, né, que vinham, né, através de Deus, né, porque Deus usava a minha mãe, né, usa até hoje também para me aconselhar, e comecei a fazer isso, né, honrar a minha mãe dentro de casa. E hoje, Michele, qual que é o conselho que você dá para os nossos teens para que eles tenham um relacionamento não só com a mãe, né? Pode ser que algum deles não more com a mãe, mas com os familiares em si, com que eles moram. Honrem eles, né? Deem testemunho. Tratem as pessoas como Jesus trataria. Ouça o que o Espírito Santo está falando, né? Ame essa pessoa. Não importa se é tua mãe, se é o responsável, se essa pessoa está responsável por você, foi porque Deus colocou essa pessoa para cuidar de você, né? Honre essa pessoa, ame essa pessoa, trate como Jesus trataria ela, ore por ela, honre ela. Eu tenho certeza que Deus ele vai honrar você também a partir dessa postura que você está tendo. A palavra fala em Êxodo 20:12 que a gente deve honrar os nossos pais, né? Honre pai e mãe. Mas eu tenho certeza que essa palavra também fala a respeito de responsáveis, né? Então honre as pessoas que cuidam de você, para que se prolongue os teus dias na terra. Você quer viver bastante? Honre. Eu fiz isso, né? Mas para que eu pudesse fazer isso, chegou um momento em que eu quase perdi minha mãe, né? Eu tinha sido uma péssima filha, né, no passado, mas chegou um momento em que eu quase perdi minha mãe. Em muitas brigas, em muitas discussões que a gente já tinha tido, teve vezes em que eu desejei a própria morte dela. Mas chegou um momento em que eu quase perdi ela. Em uma certa manhã, o Espírito Santo me acordou de madrugada, me chamando. E quando eu levantei, eu até achei que fosse a minha mãe me chamando. E nessa época eu já tinha, né, conhecimento da palavra, já estava, né, testemunhando dentro de casa, mas a minha mãe tinha passado mal e ela tinha um problema, tem ainda, né, tem um problema de diabetes. Naquela certa manhã
ela quase entrou em coma diabético. E aquela manhã eu quase perdi a minha mãe, né? Então, que não chegue a esse ponto de você quase perder os seus responsáveis, né? Respeite eles, honre eles, mesmo que eles não sejam convertidos. Quantas vezes, né, eu já tive que ir para dentro do meu quarto, orar escondido, né? Quantas vezes eu já fui proibida de ir na igreja, já fui proibida de ir na célula, mas eu ia para dentro do meu quarto e orava, né? Na época que eu entendi de que era importante buscar, de que era importante testemunhar dentro de casa. Já que eu não vou na igreja, já que eu não posso ir, né, eu não vou desobedecer a minha mãe, porque eu já tinha entendido que eu tinha que obedecer a ela e que eu tinha que honrar ela. Sim. Então, já que eu não posso sair, então eu vou para dentro do meu quarto, eu vou me ajoelhar e eu vou orar. E vou orar por ela também. Hoje a minha mãe, ela crê em Jesus, ela vai na célula, inclusive ela vai na minha célula, né? Ela ora por mim, ela pede oração, eu peço oração para ela ora comigo, ela é minha melhor amiga, eu falo com ela todos os dias, a gente conversa todos os dias, somos melhores amigas, né? Hoje eu me entendo com a minha irmã, claro que, né, em uma família onde todos pensam diferentes, não se engane, às vezes vai ter treta, né? Mas em Deus a gente resolve todas as situações. Amém? Amém. Que lindo esse testemunho. E que sirva de inspiração para você, que se você está passando alguma dificuldade com a sua mãe, com o seu responsável, que você ore, busque a Deus. E para encerrar, eu gostaria que a Michelle orasse por nós, né, nesse momento. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada teen, de cada pessoa, de cada jovem que está assistindo, Senhor, esse vídeo agora. Não importa o lugar, não importa a situação que essa pessoa se encontre, Deus. Que essa pessoa, Pai, possa se encontrar com o Senhor. Que essa pessoa possa, Deus, te amar. Que essa pessoa possa honrar seus pais, sua mãe, seu pai, seus responsáveis, Deus. Que essa pessoa possa se acertar com sua família, Deus. E que essa pessoa possa dar testemunho do Senhor por onde quer que essa pessoa vá, Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo, teens, jovens, Deus, apaixonados pelo Senhor, que possam crescer, Deus, que possam avançar em sua vida, em sua educação, Deus, e que possam amar o Senhor com todas as forças, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 E semana que vem nos encontramos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para mais um Shape Teen.